Bora lá. Beleza. Então, gente, já podem deixar ali no chat o nome completo e turma, tá? Para fins de registro, tá bom? E bora lá, né? Bora começar hoje com a aula de hoje, né? E aí, gente, como eu havia dito a vocês, mandei lá no recadinho, nós vamos falar um pouco sobre a primeira produção textual que vocês vão fazer, né? E basicamente, né, em linhas gerais, trata-se do quê? Bom, primeiramente, vamos começando aqui recapitulando algumas características do texto de opinião, tá? Esse aqui em específico, eu quero que vocês façam no estilo de artigo de opinião, tá bom? Então, vocês vão se inserir, vocês vão ter maior liberdade, vão poder aí colocar elementos da subjetividade de vocês, tá bom? Aí, gente, olha só. Primeira coisa, primeira característica, né? Uma opinião, ela é sempre baseada em quê? Bora lá. Recapitulando. Uma tese, professor? Hã? Uma tese? Não, a tese e a opinião é a mesma coisa. É sempre baseado na informação. Isso, e essa informação, ela vem sempre do quê? Da onde é que vem essa informação? Pode variar, né, professor? Pode vir nos noticiários, jornais, essas coisas não? Isso. Então, por vir desses meios informativos, desses meios de notícia, né? Então eu posso dizer que a fonte dessas informações são os acontecimentos, né? As coisas que acontecem, tá? Então, basicamente, a opinião é sempre sobre um acontecimento, sobre alguma situação, né? E aí essas informações, eu vou sempre pegando essas informações e eu vou colocando aí na minha opinião. Então, gente, a primeira coisa que vocês vão ter que escolher a partir dessa nossa introdução rápida aí, qual é a primeira coisa que vocês terão que selecionar? E aí, tá bem fácil, tá bem tranquilo. Qual foi a pergunta, professor? Travou aqui pra mim. Nesse texto que vocês irão produzir, né, a gente sabe que ele é baseado, que um texto de opinião, ele contém uma opinião, e essa opinião é sempre sobre um fato, sobre uma situação, né? Portanto, a primeira coisa que vocês terão que escolher, que selecionar para escrever esse texto vai ser o quê? A fonte. Ou essa fonte seria o que mesmo? O veículo. Não. Olha só, vamos lá. Tem que escolher qual vai ser nossa tese? Não, a tua tese é opinião. Tese e opinião é a mesma coisa, pessoal. Ok. Tá? Então, a sua tese, a sua opinião é sempre sobre um acontecimento, uma situação, né? Então, ao escrever esse texto, a primeira coisa que vocês terão que escolher é o quê? Um tema, uma situação, alguma coisa assim. Isso. O tema eu vou dar para vocês. O tema é o quê? A cidade onde vivo, ou o lugar onde moro, o lugar onde vivo, tá? Esse é o Professor, tema. os argumentos? Não, isso aí já é depois. E é depois que eu tenho a opinião, que eu me posiciono na opinião. É Então, antes de escrever o texto, antes de tudo, antes de até planejar o texto. eu ia falar a introdução, mas deixou bem claro que não é também. É antes até daquele planejamento que a gente aprendeu na aula anterior.
Olha só, A vocês forma estão... de escrita, professor? Ai, Não. meu Deus. Ah, olha só. Antes, isso daí já é depois dessa coisa. Olha só, vejam a primeira pergunta que eu fiz na aula, né? A opinião, ela é sobre o quê? Aí vocês deram a resposta. Qual é a resposta? Informação, né? Hã? Informação, acontecimento aí e tal. Tá, tu falou aí várias coisas, né? Qual seria essa coisa? Eu quero que você reduza numa só. A opinião é sempre sobre o quê? Sobre um tema. Eu não sei se Ele... é maneira de pensar, talvez. Eu não sei. Rapaz, eu fiquei um dia sem acompanhar as aulas que eu tô perdido aqui, ó. Sei nem pra onde tá indo as coisas. Ah, e aí? Sobre informação, professor? Beleza. Ela se baseia numa informação, né? Mas essa informação ela vem do quê? Olha que vocês perderam a. E olha que eu falei aqui várias vezes Sobre acontecimentos? sobre um acontecimento, tá? Ou seja, a primeira coisa que vocês terão que selecionar para fazer esse texto é o quê? Acontecimento. Vocês vão ter que escolher um acontecimento. Ou vocês vão ter que escolher um acontecimento ou uma situação, tá? Tá, e é um acontecimento e uma situação de onde? Ou não tem uma delimitação aqui pelo tema? Se for Do pelo lugar. nosso, se for pelo nosso, é o lugar que a gente vive. Isso, tá? Então, a situação ou o acontecimento sobre o qual vocês vão dar a opinião é algo nosso aqui, é algo do lugar onde a gente vive, tá? Não pode ser de algo, por exemplo, que tenha acontecido em Manaus, que tenha acontecido em Porto Velho, que tenha acontecido em São Paulo, não, tá? O acontecimento e gerador, ele é daqui, de onde a gente vive. E aí a gente pode especificar, né, colocar especificamente aqui, no máximo, Rio Branco. Aí Tá? eu vou ter que pesquisar informações, né? Acontecimentos que ocorreram aqui. Você vai escolher um desses acontecimentos. É que sai no noticiário, que você ouve as pessoas comentando, que você viu acontecer, tá? Então, e aí, diante desse acontecimento, você vai ter um determinado posicionamento. Você vai se posicionar, tá? Lembrando, pode ser acontecimento ou pode ser situação. O acontecimento, ele é o quê? Ele é um único, ele é bem pontual. A situação é algo que vem acontecendo, tá? E ela é marcada por várias situações, por vários acontecimentos, tá? Tipo, um costume que as pessoas têm de fazer, um hábito ou um vício que as pessoas têm, é um mau costume. É sobre isso que você vai falar, tá? Então aí eu só diferenciando aqui a, a temática, a questão da diferença entre situação e acontecimento específico, tá? Então pode ser um ou outro, tá? Você pode falar sobre um hábito, sobre coisas que as pessoas têm costumes, ou você pode falar sobre um acontecimento pontual bem específico. Tranquilo até aqui? Certo. Beleza? Ok, gente. Ok, gente. Para ajudar, né? Aí de repente eu jogo assim e falo, vão lá e façam, né? Aí fica aquela maravilha, todo mundo mais perdido que tudo, né? Então, para auxiliar, o que eu vou fazer aqui? Tá? Deixa eu só... Bom, ativei aqui o assistente de foco. Para ajudar aí, o que eu vou colocar aqui para vocês? Eu trouxe dois exemplos, dois modelos de
textos, né, de artigos que pegam acontecimentos, né, um acontecimento pontual, né, bem específico, tá? E que, digamos assim, nem foi, a gente pode dizer que nem seria notícia dos jornais, nem do jornal do bairro, tá? Mas que vai ajudar a gente aí. Mandei o PDF lá no grupo, tá bom? Podem pegar aí o PDF, mas também eu vou projetar ele aqui para nós, tá? Mas aí vocês vejam qual é o que fica melhor. Se fica melhor o PDF, tá lá no grupo, ou a projeção aqui nossa, tá bom? Já abri aqui, janela. Ok, já estão vendo? Já, professor. Ok, bora lá. Então, gente, vejam aí por onde fica melhor, se é vocês irem acompanhando aí pelo arquivo que eu mandei em PDF ou por aqui pela janelinha do Meet, tá? Alguém poderia iniciar a leitura, por favor? O título do artigo é Muito Barulho por Nada, tá bom? É um texto que foi escrito por um estudante do 3º ano, tá? Lá de Sergipe, tá bom? Bora lá? Quem faz a leitura? Alguém inicia aí, por favor? Eu inicio, professor. Vai lá. Muito barulho por nada. Rian Victor Santana Silva. A cidade onde vivo, Nossa Senhora da Glória, em Sergipe, tem grande importância na região. Por isso foi contemplada com a escola de ensino médio de período integral que atende a jovens de vários municípios. Estudo nessa escola e nossa rotina não é fácil. Enfrentamos 9 aulas diárias, provas semanais e é muito cansativo. Porém, há um aluno que, com sua página de humor no Instagram, tem a capacidade de converter esse cansaço em algo divertido. No mês de junho, ele criou um meme sobre uma possível festa junina que aconteceria no colégio. Nele divulgava um show com o cantor Pepe Moreno, um bingo de um carneiro, paredões nos intervalos e o sorteio de smartphone caríssimo. Tudo por apenas R$ 3. A postagem bem-humorada viralizou. Muitos a compartilharam, inclusive eu. Após sua repercussão, seu criador foi punido pela escola e suspenso por um dia. Pode prosseguir. O fato gerou polêmica e dividiu opiniões. O diretor acreditava que a punição foi adequada, pois alega que o estudante usou o nome da escola sem consentimento e criou uma propaganda enganosa que pode comprometer a imagem da unidade de ensino. Alguns professores e alunos acharam a medida punitiva desproporcional, pois se tratava apenas de uma brincadeira. Tenho plena convicção de que o castigo foi exagerado. Ok. Alguém mais quer continuar? Bora lá, alguém continua? Levantei a mão, professor. Vai lá, pode ir, Felipe. Interpretar exige uma série de conhecimentos para que possamos compreender sentidos subentendidos. É o que diz o educador Paulo Freire. O meme já é considerado por muitos estudiosos um gênero contextual da era digital e, por isso, exige novos saberes para que haja plena compreensão. Aqueles que possuem essa bagagem conseguiram decodificar o humor por trás da criação desse aluno. Inclusive, estudantes de outra escola, né, da cidade, habituados com essa linguagem, também entenderam a brincadeira e criaram um meme parecido, só que utilizaram o nome da escola deles.
Continua, professor, para. Pode continuar. Tá. Embora os motivos apresentados pela equipe gestora para a suspensão sejam penitentes, o castigo foi pertinentes. O castigo foi inadequado, pois eles não conseguiram compreender a intenção do meme. Certamente, a postagem não poderia ser uma propaganda enganosa, pois o seu conteúdo é absurdo e exagerado. Quem acreditaria em paredões entre os intervalos das aulas e o show e o smartphone por R$ 3? Pense bem, se fosse uma propaganda enganosa, o que levaria os outros alunos a repostarem? Será que todos queriam defamar o colégio? Aí, Ok. além disso... Ah, não, tem... Ou continua, professor, porque não tem um ponto ali no final. Uhum. Além disso, não é de hoje que lutamos pela liberdade de expressão em nosso país. Será que devemos abrir mão dessa conquista e aceitar que ter que pedir autorização para nós expressarmos? Não culpo a gestão por ter interpretado corretamente. Não a culpa por não querer entender. Diversas vezes o aluno tentou explicar o intuito da sua criação e mesmo assim os seus argumentos não foram compreendidos ou considerados. Ok, alguém continua aí, por favor. Quem se voluntaria a continuar? Eu posso continuar, só não sei se a Vai minha lá. internet tá boa. Tá. O poder censura. No ambiente escolar existe uma hierarquia. A base de tudo são os alunos que sustentam os funcionários, os professores e o diretor. Entretanto, quando se trata de uma relação de poder, essa sequência muda. Apesar de sustentarmos todas as outras posições, somos a categoria mais frágil, e a corda sempre arrebenta desse lado. Somos obrigados a aceitar tudo o que nos é imposto, e essa aceitação acaba nos silenciando sob a crença de que o mais sensato sempre é obedecer. Essa obediência à hierarquia pode provocar consequências futuras que terão reflexo na sociedade. Esse aluno censurado de hoje será o adulto passivo de amanhã. E ele foi sim censurado. De certo modo, essa suspensão, por mais banal que seja agora, acabará coagindo o aluno a ser um cidadão que, por medo de sofrer retaliações, opta por não expressar sua opinião. É um medo que não fica apenas na esfera escolar, perpassa e reflete na sociedade. Isso é tudo o que um governo autoritário quer. A gestão fez muito barulho para solucionar um problema simples, e isso pode afetar o futuro do jovem. O correto seria ter resolvido o conflito por meio do diálogo e procurado soluções que não censurassem. A escola deveria estimular essa habilidade do aluno, adaptando-se a esse novo gênero e utilizando-o para aprendizagem. Assim, nossa geração não seria tão passiva diante das péssimas decisões políticas que nosso país vem tomando. Ok, né? Então, gente, só para a gente entender aqui esse artigo, né? Qual é o acontecimento que motivou a escrita desse artigo? A punição que a escola tomou devido a um meme criado por um aluno. Isso, exatamente, né? E aí, pessoal, esse acontecimento, né? Ele é um acontecimento assim de grande magnitude que vai ser noticiado no jornal, no portal de notícias, ou é algo que fica restrito ali ao ambiente que ele aconteceu, no caso aí a escola? No ambiente. professor da escola. Isso, exatamente. Então, notem que às vezes a gente quer pegar algo grande, um acontecimento aí que sai nos portais de notícia, né, nos jornais, nos sites, ou circula muito aí pelo WhatsApp, pelos, pelos grupos de Facebook, né? Mas que, na verdade, há acontecimentos do dia a dia, há acontecimentos da vizinhança, né? Por exemplo, o vizinho que fica jogando lixo na porta da casa do outro, que isso gera
aquelas brigas, desentendimentos, e que é possível de você escrever um artigo de opinião sobre isso. Só lógico, não fazendo aquele julgamento superficial, né? Você vai discutir aí questões mais amplas relacionadas, por exemplo, a questões éticas, a questões que estão ligadas à vida em comunidade, aos direitos humanos, a questão de viver em uma democracia, né? Tudo isso está relacionado. Então, essas bases é que você vai. É nessas bases que você vai fazer a sua reflexão, tá? Vai pensar, vai refletir, e a partir disso você vai construir essas argumentações, né? Analisando justamente o que? O acontecido, os desdobramentos desses acontecimentos, né? E provavelmente os frutos disso daí, analisando à luz desses valores, os valores da democracia, dos direitos humanos, da vida em sociedade, tá? Tranquilo até aqui, gente? Pessoal, Tudo ok, Ok, professor. a mente de vocês aí já está borbulhando aí, já está pensando, ai, do que eu vou falar, sobre o quê? Já está tendo algumas ideias ou não? Um Aqui pouquinho. tá pensando. Tá. Isso, né? Então, olha só. Vamos só aprofundar um pouquinho mais aqui na estrutura, né, para deixar o negócio um pouco mais claro, para a gente ter aí um pouco mais em mente, né, como é que é trabalhado aqui, como é que a situação ela é exposta aqui. Bora lá, né? Notem que aqui na abertura ele já faz o quê? Ele faz menção do quê? Do meme? Ah, sim. O tema, Ele, né? ele, ele fala da onde ele vive. Isso, né? Então isso daqui, ó, ele faz referência direta àquele meme, que é o lugar onde ele vive, né? Começa apresentando, né? Aqui ele apresentou a cidade, né? Fala o que aconteceu, né? Um acontecimento aqui, né? Que é justamente o contexto, né? Fala da cidade, tá? Fala que ela foi contemplada com uma escola de ensino médio, né? Aí ele explica um pouco como é que é essa rotina nessa escola, tá? Notem que aqui ele usa verbos em primeira pessoa, né? Onde vivo, né? Estudo, tá? Ele usa a primeira pessoa aqui. Em um editorial ou na redação do Enem, isso não é recomendado, tá? Mas no artigo de opinião é sem problema, tá? Tanto é que é uma decisão do autor, né? O autor ele decide se vai usar a primeira pessoa ou não. Tá? Lógico, ele tem que evitar aquelas expressões que vão dar ideia de incerteza, do tipo eu acho, né? Inclusive, ah, ele evita também aquela questão do na minha opinião. Tanto é que ele diz aqui, ó, tenho plena convicção de que o castigo foi exagerado, tá? Olha só, que palavras aqui demonstram a certeza, demonstram a ênfase que ele dá na opinião dele, que é uma opinião enfática. Plena convicção. Isso, né? Plena primeiro significa toda, total, né? E convicção, Certeza. certeza, tá? Então aqui ele está sendo justamente enfático naquilo que ele está dizendo, tá? Embora tenha usado o quê? A primeira pessoa, que é o tenho, né? A primeira pessoa do singular, tá? Então isso daqui acaba sendo não tendo problema. É uma característica do artigo de opinião, tá? Beleza, feito isso, aí ele contextualizou, né? E aí ele explica a situação, tá? Que aí justamente ele vai explica a situação do meme, tá?
dá detalhes que são importantes para a gente compreender e para a gente se posicionar, e é importante essa questão aqui, tá? Você, no seu texto, não adianta você falar assim, bem direto, no artigo de opinião, tá? No artigo de opinião eu tenho aí um espaço maior, né? Então ele foi bem detalhista, explicou o que continha esse meme, descreveu o meme, né? Falou que os alunos entenderam, né? Falou, viralizou e muitos compartilharam, tá? E aí ele falou o resultado disso, que o quê? Que a gestão da escola, né, puniu o estudante por isso, tá? Ou seja, o que gerou aqui a punição, o que gerou a, a polêmica aqui, foi a punição sofrida pelo aluno. E é em cima dessa punição que ele vai discutir essa questão aí, tá? Aí ele começa aqui, né? Falou que o fato gerou opinião, tá? Colocou aqui o argumento da escola, tá? Ou do diretor da escola, né? Que no caso aqui é uma argumentação contrária dele, né? Então ele usa bem essa questão da refutação, né? Aí coloca o posicionamento de outros, né? Contrários, ou seja, posicionamento de um, posicionamento de outro. Pergunta interessante. Por que que no caso do diretor ele colocou uma parte maior, né? Enquanto que dos que não concordaram com a punição, ele colocou aqui um parágrafo, uma linha só. Enquanto que aqui no outro foram quase 2,5 linhas. Fazem ideia do que seja, do porquê disso? Porque os outros concordam com ele, né? Então tem muito o que acrescentar. Isso, né? E por concordar com ele, esse posicionamento aqui vai ser defendido onde? Ele vai ser defendido no decorrer do texto, tá? Já esse posicionamento que está aqui, ele vai ser, digamos, contestado no decorrer do texto, tá? Beleza. Aí ele já se posicionou, né? Aí vem justamente essa questão, que é o quê? Que é o referencial teórico, tá? Primeiro aqui, ó, ele inicia com a fala, com a citação indireta de Paulo Freire, tá? Depois ele explica o que é o meme, né? Dá um conceito aqui do meme. Aí depois ele fala da questão da interpretação, né? E aí ele até apresenta a prova, né? E fala assim, ó, aqueles que possuem bagagem conseguiriam decodificar o humor por trás da criação desses alunos. Aí ele até exemplo, ó. Inclusive, estudantes de outra escola da cidade, habituados com essa linguagem, também entenderam a brincadeira, tá? Utilizando o nome da escola deles. Aí nós começamos com essa palavrinha aqui, ó. O que nós temos aqui nessa palavrinha? O que ela indica? Ela não significa nada, mas ela anuncia uma coisa. O que ela está anunciando Seria aqui? tipo, mesmo que. Contradição. Hã? Alguém falou aí contradição? É, Explica melhor essa questão da contradição. Como assim ela está indicando contradição? Eu compreendo esse embora que é tipo um mesmo que. Mesmo que os motivos apresentados. Uhum. Tem a função parecida, né? Embora, mesmo que. Mas qual é essa função? Hum, Que é diferente, por exemplo, da função do mas. Mas e o porém. O mas e o porém têm função idêntica, e o embora e o mesmo que têm função idêntica. Ambos estão bem dentro do mesmo grupo de ideias, só que um tem uma função, um par tem uma função e outro par tem outra função.
Eu vou adiantar aqui. Ambos invalidam. Ambos invalidam ideias, tá? O embora, mesmo que, o mas e o porém, os quatro invalidam ideias, tá? Só que dentro do parágrafo, eles vão ter funções diferentes. Essa invalidação funciona de modo diferente, tá? O embora e o mesmo que, eles invalidam o quê? Eles invalidam a ideia que vem depois deles. Tá? Então, eles anunciam uma ideia que será invalidada. Tá? Então, a Já ideia... o mais, porém, é depois, né? Isso. O mais e o porém, ele invalida a ideia que veio antes deles. Certo. Tá? Então, essa é a diferençazinha desses dois aí. Que já é uma coisa para vocês entenderem como é que usa, tá? Porque às vezes eu vejo gente colocando embora, tentando invalidar uma ideia que foi colocada antes. E não, o embora invalida sempre a ideia que vem depois. Eu posso colocar a ideia que tem validade antes dele, beleza, tá? Mas ele sempre vai invalidar o que vem depois, ok? Certo. Por exemplo, aqui, ó. Qual é a ideia? Nesse embora aqui, esse embora, ele está invalidando qual ideia? O da equipe gestora da punição do menino. A suspensão. Tá, mas qual é o trecho desse parágrafo aqui que é invalidado? Eu quero só o pedaço do parágrafo que é invalidado. Os motivos apresentados, professor? Para o pedaço todinho. Os motivos apresentados pela equipe gestora para que a suspensão seja pertinente. Isso, então embora invalidou toda essa ideia aqui, ó, tá? E a ideia que permanece, que tem validade, é essa daqui, ó. O castigo foi inadequado, tá? E aí ele pode vir antes, sem problema, né? O castigo foi inadequado, embora os motivos apresentados pela equipe gestora para a suspensão sejam pertinentes, tá? Ou como é feito aqui, né? Embora os motivos apresentados pela equipe sejam pertinentes, o castigo foi inadequado. Isso aqui não tem problema, mas eu só lembrando que a ideia que vem logo em seguida é invalidado pelo embora, tá? Tomem cuidado com isso daqui. O restante aqui é o resumo, né? Que é o quê? Que é a justificativa, pois eles não conseguiram compreender a intenção do meme, tá? O castigo foi inadequado e aqui vem a justificativa. Ele podia colocar assim, né? Os motivos apresentados pela equipe gestora para a suspensão são pertinentes, mas o castigo foi inadequado, né? Usando outra forma. Exatamente, usando o mas ou porém, né? Aí eles invalidariam o que veio antes. Certo. Tá? Então é importante a gente... Essas aí, esse tipo de conjunção aí recebe o nome de conjunção adversativa, tá? Mas assim, é o nome que eu estou dando para vocês. Mas elas ou invalidam, né? Algumas invalidam o que vem depois e outras invalidam o que veio antes, tá? Eu só preciso saber identificar qual é qual, para não, de repente, se eu colocar se eu começasse assim, os motivos apresentados pela equipe gestora para a suspensão eram pertinentes, embora o castigo seja inadequado. Ou seja, eu, na verdade, disse o contrário do que está dizendo aqui, porque eu não soube colocar corretamente o embora. Tá bom? Certinho, pessoal? Certo, professor. Aí vem aqui uma outra questão, né? Ele continua, tá? Aí, ó, certamente, olha essa palavra aqui que demonstra certeza, né? A postagem poderia ser uma propaganda enganosa, pois seu conteúdo é absurdo e exagerado. Então ele coloca aqui, ó, uma justificativa.
tá? Aqui é uma afirmação que ele faz, e aqui é a justificativa dessa afirmação. Aí como é que ele trabalha essa justificativa? Como é que ele trabalhou aqui? Está aqui no restante do parágrafo. Como é que ele trabalhou aqui essa justificativa? Questionando, né? Isso. Ele fez perguntas. E aí, gente? É problemático ou não é problemático ele fazer essas perguntas? Marromeno, porque mostra que ele não tem certeza. Será? E aí, o que vocês acham? Isso funciona, essa questão funciona para um artigo de opinião? Para uma editorial funcionaria. Mas e analisem direito como é que são essas perguntas, como é que elas estão sendo elaboradas. Tem coisa. Como é que fala? É uma pergunta que não precisa de resposta, né? Qual é o nome disso? Pergunta retórica, né? É uma pergunta retórica. Isso, exatamente. A forma como ela foi feita, né, justamente transforma elas em perguntas retóricas, que a pessoa, né, ele apela aqui para o raciocínio lógico, né? Ó, quem acreditaria em paredões entre intervalos das aulas? E o show, o smartphone, tudo por R$ 3. Pense bem, se fosse realmente uma propaganda enganosa, o que levaria tantos outros alunos a repostarem? Será que todos queriam difamar o colégio? Então, são perguntas que foram feitas, né, e que a resposta é simples. Tá? Querendo ou não, o jeito de fazer essa pergunta já direciona para uma resposta. Tá? E aí que é justamente a conclusão que o aluno ele quer chegar. Por quê? Ó, o conteúdo é absurdo e exagerado. Tá? Porque, ó, paredões em intervalo de aula, o show de um cantor famoso e um smartphone caro por R$ 3 a entrada, né? Muitos alunos terem repostado, né? E aí? Será que todos esses alunos queriam difamar o colégio, falar mal da escola? Então é justamente essas perguntas guiam uma lógica de pensamento. São chamadas perguntas retóricas. Aí vem a questão. Por que aqui não é problemático usar ela? Porque se trata de um artigo de opinião. Eu não tenho limite do tamanho. Tá? Aliás, tem limite, né? Mas, por exemplo, comparado a um editorial, 3, 4 vezes maior é o tamanho que eu tenho reservado. Então, é mais tranquilo em relação a isso. E eu posso ser mais enfático. Por quê? Porque eu apresento mais argumentos, eu elaboro mais raciocínios, tá? Então eu já tenho essa liberdade. Quem é o editorial eu não tenho, tá? Aí feito isso, olha só, a argumentação, né? A questão da compreensão, ele argumenta aqui. Aqui ele já fala sobre a questão do exagero. E aqui entra na questão, ele entra num outro ponto, que é a questão da liberdade de expressão. Tá? Aí ele explica, dá mais detalhes, olha só. Diversas vezes esse aluno tentou explicar o intuito da sua criação, e mesmo assim seus argumentos não foram considerados. Tá? E aí é a hora justamente que ele discute uma questão mais pertinente, que é o quê? A relação entre explica a estrutura da escola, né? A questão das relações de poder ali dentro e como essa relação de poder está ligada à questão da liberdade de expressão, tá? E aí as implicações do cerceamento dessa liberdade de expressão com a questão da democracia, de uma sociedade democrática. E aí ele conclui aqui, ó, conclusão, ó, que é o quê? Ó? Ele retoma aqui a tese dele. Ó. A gestão fez muito barulho para solucionar um problema simples
e isso pode afetar o futuro do jovem. Aí ele explica um caminho, ó. O correto seria fazer isso. A escola deveria fazer assim, tá? E aí, justamente essa conclusão aqui. Perceberam? Uhum. Tranquilo, pessoal? Foi de ajuda ou não? Danificou mais? E sim, professor. Ok? Gente, para nós fecharmos, né, nós temos aí quase 15 minutinhos. Eu quero mostrar para vocês aqui, deixa eu interromper aqui o compartilhamento, né? Um último texto, esse daí a gente vai mais rápido, tá? Deixa eu compartilhar lá no... Que esse já trata de uma questão, por exemplo, que pode ser noticiada, que pode ser matéria de jornal, tá? Só que aí não é um acontecimento específico. Note que esse foi... Note que esse daí foi um acontecimento pontual, específico. Agora, o que a gente vai ver é uma situação que vem acontecendo, tá? Ou seja, uma série de acontecimentos que é realizado por várias pessoas. Quem faz a leitura já estão vendo? Mandei lá no grupo da sala, tá? Da turma. Estão vendo aí? Quem inicia a leitura, por favor? Amanheceu? Porque ainda está escuro? Tailane da Rocha Souza. Vivo em uma fazenda simples, pequena, de povo humilde, no interior de Governador Lindenberg. Que estado é daí mesmo? Espírito Santo. Isso. Apesar de possuir várias atividades agrícolas, a economia está baseada no café, cuja colheita garante o sustento das famílias. Entretanto, no período da safra, entre abril a julho, uma fumaça encobre todo o ambiente causado pela queima indiscriminada da palha do café nos secadores. Sabe-se que a determinação legal permite a queima da palha do café como combustível nos secadores apenas durante o dia. Mas, ao que tudo indica, e é flagrante aqui no município, a queima de palha também durante a noite, causando muitos transtornos à população, prática com a qual não concordo. Os indícios são de que alguns secadores funcionam de forma irregular. De acordo com o engenheiro agrônomo Alisson Rodrigues de Dafne, do Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo, o processo de secagem estava sendo feito à noite, o que é proibido quando se utiliza somente a palha como combustível. Além disso, não estava sendo respeitada a distância mínima das rodovias. Em consequência, uma grande quantidade de fumaça polui o ar. Na alvorada, nesse período de inverno, a fumaça não se dissipa, misturando-se à Espera aí só um neblina. pouquinho. Deixa eu subir aqui. Beleza, pode continuar. Não se dissipa. Misturando, pera que minha câmera tá na frente aqui. Da neblina, a neblina, né? O veludo negro envolve toda a região, dificultando a visibilidade, principalmente dos motoristas que trafegam nas rodovias e estradas secundárias que cortam o município, colocando em risco a sua vida e dos outros que transportam. É um verdadeiro caos. Há dias em que fica impossível a locomoção. Os que trabalham em outras localidades reclamam dos atrasos constantes a que são submetidos. Alguém lê que tá... Alguém lê aí, por favor? Por favor. Jamile? Queria ouvir sua voz. Oi? Lê Bora pra lá, nós. alguém lê? Tá. Outra situação, né? Só. Isso, outra situação. Outra situação preocupante é em relação à saúde da população que todas as manhãs respira fumaça. Ainda que a Secretaria Municipal de Saúde não disponha de dados sobre as consequências do excesso de fumaça, excesso que no período há um aumento significativo dos casos de doenças crônicas respiratórias, sobretudo
entre as crianças, conforme explicou a própria secretaria. Muitos moradores culpam a fumaça por essas doenças que aparecem nessa época e chegam a afirmar que a palha queimada, em virtude do uso excessivo de agrotóxicos nas lavouras de café, também estaria contaminada. Tal afirmação carece de um estudo aprofundado para comprovar ou não a sua veracidade. De qualquer forma, não deixa de ser um fato preocupante. Os que defendem o uso da palha, principalmente os donos de secadores, afirmam que a prática é necessária porque reduz custos, uma vez que o preço do café está muito abaixo das condições mínimas para a produção. A casca do café é um subproduto da própria produção, por ser um resíduo extraído do processo de beneficiamento dos grãos, não sendo necessárias despesas adicionais. Segundo eles, secar apenas com a lenha levaria custos que afetariam diretamente o produtor, desde que nunca a questão econômica deve estar acima da saúde e da vida das pessoas. Ok. Pode continuar. Em suma, é preciso compreender e cumprir a instrução normativa publicada pelo... O que é isso aí, professor? IDAF. IDAF, que impede que os secadores façam o uso da palha em horários inadequados. Para isso, é imprescindível uma fiscalização mais rigorosa dos órgãos competentes. É importante também o trabalho de conscientização de todos os envolvidos para que a saúde e a vida sejam prioridade e não apenas um suposto lucro. Outra alternativa seria a busca de parcerias entre associações de produtores e outros órgãos, como Prefeitura, IDAF, INCAPE, Câmara de Vereadores, para a instalação de mais secadores, de forma a atender à alta produção sem a necessidade da secagem noturna, que contribuiria para a redução da excessiva fumaça produzida à noite. Assim, quem sabe nas manhãs frias poderíamos respirar a natureza que nos cerca e o único cheiro seria o do café quentinho, aquecendo o nosso dia e trazendo o bem-estar que tanto almejamos. Isso. Pessoal, rapidinho aqui, qual é a situação que levou à escrita desse artigo? A queima do bagulho aí, à noite. Isso, né? Que no caso ficou expressa, né, inicialmente aqui, né? A fumaça causada pela queima indiscriminada do café nos secadores. Só que tem um detalhe, né? Só que tem um detalhe, tá? É que essa queima está sendo feita À à noite. noite, tá? E aí é a hora que ela se posiciona, tá bom? Gente, bem simples, de um modo bem simples. Vocês conseguiram aqui perceber alguma pista de que esse acontecimento aqui, foi matéria de veículo jornalístico e que, inclusive, ela pode ter usado informações dessa matéria, dessa reportagem? Conseguiram perceber pistas? Acho que quando ela coloca ali o cara ali, o engenheiro agrônomo, Uhum. ela pega a informação ali que ela meio que não saberia, né? Sem pesquisar em algum canto. Isso, né? Ou seja, existem duas possibilidades. Seria ela ter ido perguntar e entrevistar ele nessa fala aqui, né? Ó, de acordo, Aí tem aqui a citação da fala dele. Seria ela ter entrevistado ele, né? Ou então ela ter pego essa fala da entrevista que foi feita com ele, que contém na matéria, né? Qual que é a mais fácil de ser feita? Ela até pega. Isso, né? Então, na verdade, o que inspirou a escrita desse artigo aqui foi justamente essa produção aqui, a produção dessa matéria, né?
ela usa informações, uma ou outra, né? Usa informações do dia a dia, né? Como, por exemplo, a gente pode ver quando ela cita, né, elementos que são visuais, né? Que as pessoas não conseguem isso, não conseguem aquilo, e por aí vai, né? Ou as falas, né? Ó, aqui, ó, muitos moradores culpam. Aqui, esse daqui, por exemplo, posso dizer que ela mistura tanto falas que estão na matéria quanto falas que ela ouve, né? As pessoas dizerem, tá? Então, na verdade, nós temos aqui esse misto, essa mistura aqui. Beleza? Aí esse daqui a gente não vai analisar tanto, né? Mas só chamando a atenção que para a questão da proposta, né? De encontrar alternativas, indicar caminhos, né? Que já é um artigo de opinião, ele não precisa ter isso, tá? Mas aqui todos esses artigos eles têm. Por que eles têm, né? Porque justamente já é uma forma de treinar para a escrita da redação do Enem, tá? Então, eu peguei aqui esses dois artigos, né? Escritos por estudantes também do terceiro ano, na mesma faixa etária de vocês, tá? Justamente para mostrar que eu tenho dois caminhos, tá? Eu posso me inspirar em algum acontecimento do dia a dia, como aquele exemplo lá de um acontecimento escolar, ou eu posso me inspirar em um acontecimento que foi noticiado nos meios de comunicação e pegar essas informações, tá bom? Gente, tranquilo? Dúvidas? Professor, agora eu preciso da sua ajuda aqui que eu vou anotar isso aqui. O tema qual é o mesmo para eu anotar aqui? O lugar onde vivo. Tá. Ou seja, esse é o Você tema vai querer geral. data para entregar ou não? Sim. Ou não? Nós não teremos aula na sexta, né? Não sabia não. Então, até terça que vem, pode ser? Pode ser. Ué, terça? Terça da semana que vem. Não, tá certo. Pensei que era de segunda, ó. Tô viajando. Tá? Então, até terça-feira da semana que vem. Aí eu vou dispor, vocês podem fazendo os rascunhos de vocês, né? Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo nesse período, tá? E eu vou disponibilizar lá esse material, vocês vão colocar no Google Forms, tá? Então eu vou abrir um formulário lá do Google Forms, que aí vocês só digitam lá nesse formulário, tá? E aí eu já recebo ela aqui digitadinha, bonitinha, sem problema, tá bom? O professor pergunta qual é o mínimo e o máximo? O mínimo e o máximo de coisas que a gente deve escrever? Olha, eu vou dar uma dica. Tem que ser mais que 30 linhas de redação do Enem. Porque a redação do Enem vai até 30 linhas, né? Que é um tamanho mais ou menos de um editorial, tá? E o artigo de opinião, ele é 3, 4 vezes o tamanho de um editorial. Então, assim, eu proponho que vocês escrevam até o dobro de uma redação do Enem. Então, assim, uns 10 parágrafos de 5, 6 linhas, tá bom. E aí, gente? Coisa boa. Vou trabalhar, rapaziada. Lembrando que digitar, vamos lá, se você não consegue, pesquisa, dá uma olhadinha, joga por informação, porque muito desse material aqui, gente, ele é resultado de pesquisa, tá? Não é algo que se produz em 1 hora e meia como redação do Enem, tá? Então é algo que você tem aí um prazo maior, tá? E mesmo esse primeiro, ele não vai sair tão bom, né? Vamos falar assim, o ideal. O ideal seria o quê? Duas vezes o tamanho de uma redação do Enem. Esse seria o ideal, tá bom?
mas que seja um pouco maior que uma redação do Enem, já está ótimo. Falando bem ou mal? Aí é a sua opinião, né? Aí é justamente a sua opinião, mas lembre-se que você tem que se aprofundar, não é um julgamento superficial. Por exemplo, aquela questão lá da escola, né, da punição do menino pelo meme, a pessoa poderia dar a opinião dela em 2 linhas numa postagem do Facebook, tá? Mas ali seria só a opinião e não analisaria os desdobramentos que isso causa, né? Aí tem implicação na questão da liberdade de expressão, por se tratar de uma escola integral. Tem uma questão aí que desemboca justamente dentro da questão do discurso igualitário que a gente tem, né? Da questão do protagonismo do estudante, tá? Ali o que a gente teve não foi essa questão de discurso igualitário, nós tivemos simplesmente a gestão baixando como uma escola regular, tá? Então, tem a questão propriamente dita de se pensar, porque o discurso igualitário ele envolve aí também a questão da democracia, né? E aí a gente extrapola, por exemplo, para a questão da democracia no país. Quando a pessoa não pode se expressar dentro dos limites da lei, é importante sempre ressaltar isso, a questão de estar dentro dos limites da lei, tá? Porque dentro do direito tem bem centrado que liberdade de expressão não é um direito absoluto e acima de todos. A gente tem que ter os contrapesos e aí, às vezes, um direito ele acaba sendo maior que o outro, tá? Dependendo do contexto. Tá bom? Tranquilo, gente? Sim, sim. Dúvidas? Não? Não, professor. Não, beleza? E aí, qualquer coisa, vão me consultando, vão fazendo os rascunhos. Se for fazer um rascunho e quiser que eu dê uma lida, faça esse rascunho à caneta, porque tem uns rascunhos a lápis assim que... Deus me livre. Tá? A Jamile falou assim, ó, no meu bairro só tem assassinato. Bom, pode ser sobre o seu bairro, pode ser sobre a cidade... É tu que defina, tá? Vê aí, vai vendo essas possibilidades. Se você não quer falar sobre assassinato, vê sobre outras situações. Jamile, eu já sei o que tu vai falar. Tá? Pois, me dá uma luz aí, cara. Do bonitão, aquele fato. Beleza? Tá, beleza. Gente, se vocês quiserem, eu posso mandar até mais artigos desses para vocês terem uma luz. Querem ou não? Sim, sim. Essa é legal. Tá, eu vou deixar então, vou colocar lá no Google Classroom uma lista, um PDF, né, com vários desses daí para vocês verem outras possibilidades que vocês têm, tá bom? Tá bom, professor. Beleza, então. Um minutinho, aliás, 14 horas, bora lá para as eletivas, tá bom? Falou aí, brigadão. Valeu, professor. Falou. Falou, tchau, tchau. Tamo junto, professor. Falou!